Seja muito bem-vindo a mais uma reflexão do Evangelho do dia. É um prazer imenso estarmos juntos para ouvir a palavra. Hoje, Jesus nos apresenta uma verdade tão simples quanto poderosa. Toda árvore é conhecida pelos frutos. Em tempos de aparências, discursos e promessas vazias, Ele nos ensina que o que realmente importa é aquilo que a nossa vida gera. Não basta parecer, é preciso ser. Não basta dizer, é preciso viver o que é dito. O Evangelho de hoje nos convida a fazer um exame de consciência sincero. Os frutos que temos produzido revelam uma árvore boa ou expõem raízes doentes? Vamos juntos mergulhar nessa palavra e permitir que o Espírito Santo nos mostre onde precisamos ser podados, curados e transformados. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se tem algo que Jesus nunca fez, foi amenizar a verdade. Ele não colocava panos quentes, falava com firmeza, porque nos amava com sinceridade. E hoje, no Evangelho, ele faz um alerta que continua extremamente atual. Cuidado com os falsos profetas. Ele não está apenas falando de líderes religiosos, está falando de qualquer um que se apresenta como referência espiritual, mas cujo coração está distante de Deus. Gente que veste a roupagem da bondade, mas que carrega segundas intenções. Gente que se aproveita da fé dos outros para obter vantagem. Gente que fala em nome do Senhor, mas não o conhece de verdade. Eles vêm vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. É uma imagem forte, porque o lobo não aparece como inimigo, ele se disfarça, ele engana. E é justamente aí que está o perigo, na sutileza, naquela palavra que soa certa, mas que aos poucos desvia do essencial. Naquele conselho espiritual que, no fundo, massageia o ego, mas não nos leva à cruz e muito menos à conversão. Jesus nos ensina que a única maneira de discernir a verdade da mentira é olhar para os frutos. Fruto é consequência. Fruto é aquilo que nasce naturalmente da raiz. Você pode tentar disfarçar uma árvore ruim com enfeites, mas uma hora os frutos, ou a ausência deles, vão denunciar a verdade. Uma árvore boa, ainda que pequena, ainda que silenciosa, a seu tempo dará frutos bons. Mas uma árvore doente pode até prometer muito, mas não sustenta a verdade. E quais são esses frutos? Não são palavras bonitas, são atitudes. É a forma como a pessoa trata os outros. É a humildade com que vive. É o compromisso com a verdade, mesmo quando ela dói. É a paciência, a retidão, a coerência entre o que fala e o que vive. Fruto bom tem gosto de evangelho. Fruto bom alimenta, fortalece, consola. Fruto bom aponta para Deus e não para quem o produz. Por isso, essa reflexão não deve ser usada apenas para analisar os outros. Ela é, antes de tudo, um espelho para a nossa própria vida.
Porque não basta parecer cristão, é preciso viver como tal. Não basta falar em nome de Deus, é preciso falar com Deus, viver com Ele e deixar que Ele fale por meio de nós. Quantos hoje têm se contentado com a casca, com a imagem, com o discurso certo, mas o coração longe do essencial? É na intimidade com Deus, longe dos aplausos e dos holofotes, que o Espírito Santo molda o nosso coração. É nesse lugar de silêncio e verdade que os frutos começam a brotar. Frutos de arrependimento, de reconciliação, de perdão, de humildade. Jesus ainda diz que a árvore má será cortada e lançada ao fogo, não como uma ameaça, mas como um aviso. A incoerência tem prazo, a mentira não se sustenta para sempre. E uma vida vivida longe da graça, cedo ou tarde, cai por terra. Esse evangelho é um convite ao discernimento, não para julgar, mas para ser prudente, para não nos deixar enganar por palavras doces que encobrem intenções egoístas. Mas também, e talvez principalmente, é um chamado à coerência, a nos perguntarmos com honestidade: que frutos tenho gerado nas pessoas ao meu redor? Minha presença alivia ou pesa? Meu testemunho aproxima as pessoas de Deus ou as afasta? Às vezes achamos que produzir frutos é fazer grandes coisas, mas os melhores frutos nascem das atitudes simples, da paciência com os filhos, do perdão que escolho oferecer, da honestidade no trabalho, do cuidado com quem sofre, do silêncio diante das provocações, do compromisso com a verdade mesmo quando ela é impopular. Esses são frutos que nascem de uma raiz boa, de uma vida regada pela palavra, de um coração que ama mais a vontade de Deus do que a própria imagem. O mundo não precisa de mais gente religiosa. Precisa de cristãos autênticos, de pessoas que vivam o Evangelho no ordinário da vida, que sejam como árvores plantadas junto ao rio, firmes e frutíferas. E se hoje, ao olhar para dentro, você perceber que não tem dado bons frutos, não se desespere. Ainda é tempo de cuidar da raiz, de arrancar o que está podre, de permitir que o Espírito Santo regenere o seu interior. Porque uma árvore pode ser restaurada, uma alma também. O Senhor é paciente, Ele espera, Ele rega, Ele transforma. Mas é preciso humildade para reconhecer, é preciso coragem para mudar, e é preciso fé para deixar que Ele faça o que só Ele pode fazer. Agora eu te convido a fechar os olhos e orar comigo. Vamos orar para que Deus possa nos tornar cada vez mais uma árvore capaz de produzir bons frutos para Ele e para nossos irmãos. Oremos. Senhor Jesus, Tu que sondas os corações e conheces cada intenção, ajuda-nos a sermos árvores boas, plantadas junto ao Teu coração, alimentadas pela Tua graça, enraizadas na verdade do Evangelho. Livra-nos das aparências vazias, do desejo de agradar os homens e da tentação de sermos apenas imagem sem essência. Não queremos viver de folhas, mas de frutos, frutos que permaneçam, frutos de amor, de justiça, de paz, de fidelidade. Ensina-nos a vigiar os nossos pensamentos, palavras e atitudes. Que cada gesto nosso revele a quem pertencemos. Que a nossa vida seja uma pregação silenciosa, mas firme, verdadeira e cheia da Tua luz. E se houver em nós algum galho doente, algo que precise ser cortado ou curado, dá-nos humildade para aceitar a poda do Teu Espírito e coragem para permitir que Tua verdade
nos transforme por inteiro. Nós te pedimos, faz de nós árvores do reino, firmes na fé, fecundos no bem. Amém. Que o Senhor abençoe sua vida, sua casa e todos os que você ama. Que Ele te conceda discernimento para reconhecer o bem e coragem para praticá-lo. Que o Espírito Santo te ajude a ser árvore boa, frutífera, constante no amor e verdadeiro no caminho. E que seus frutos revelem sem palavras a presença de Deus em você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.